Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 30 de setembro de 2024, 30/9/2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te. Hoje, ainda na semana da lua minguante, da lunação que começou no dia 2 em Virgem. Então, lembrando que a lunação dá a base da sequência das outras luas, né? Então, a lunação de Virgem é organização, metodicidade, disciplina, análise, limpeza, higiene, detalhes, pormenores, né? Críticas, né? Ficar apontando o dedo. O contrário disso tudo é verdadeiro. Então, a lua hoje minguante em Virgem, fazendo uma oposição a Saturno retrógrado em Peixes, fazendo um sextil com Marte em Câncer, fazendo um sextil com Vênus em Escorpião, que por sua vez faz um trígono com Marte em Câncer. Este Marte também faz um trígono com Saturno retrógrado em Peixes, e esse Saturno retrógrado faz um trígono com Vênus em Escorpião. Então aqui forma uma figura muito legal, muito bacana, muito interessante, que é a figura de uma raia, de uma pipa, né? Aqui, da minha região, essa figura aí a gente chama de raia. A raia para nós aqui é diferente da pipa. A raia ela tem uma ponta, né? Faz todo um triângulo e faz uma ponta. E aqui, para nós, aqui a pipa corta aquela ponta. Então, para nós, aqui é uma raia. Então, essa raia aqui é muito, muito interessante, muito produtiva, muito positiva, muito otimista, cheia de energia, cheia de força, certo? Então, a lua minguante, lembrando, a lua de minguar, deixar ir, concluir, finalizar alguma situação. Essa lua minguante em Virgem está falando o seguinte: no emocional, no sentimental da pessoa, organizar, analisar, né, ordenar, observar as minúcias, observar os detalhes, observar os pormenores, desenvolver tudo, promover tudo com organização, disciplina e metodicidade, com a energia do finalizar, minguar, deixar ir, extinguir, concluir, finalizar qualquer observação numa perspectiva emocional, sentimental. E aqui, no caso, também dá uma força muito grande para cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar do dia a dia, cuidar do trabalho, as relações com os funcionários, com o servir e com o ser servido, né? Na condição da pessoa, quando ela está servindo e quando ela está sendo servida. Daí, observa muito o ambiente de trabalho, o ambiente do dia a dia e também essa relação com os funcionários, quer dizer, aqueles que servem, que cuidam numa empresa, por exemplo. E no dia a dia, ali, né, o movimento um com o outro, servindo, né? Então esse emocional, esse sentimental está muito ali conectado com esse espaço, com essas relações das pessoas do ambiente do trabalho, no servir, no ser servido. Porque se a gente for observar, no mapa, por exemplo, está tudo interligado. No cosmos está tudo interligado. Na vida aqui no planeta, idem, está tudo interligado. Entende? Tudo está um conectando com o outro, sendo de uma maneira visível ou não visível. Entende? Essa lua fazendo uma oposição com Saturno, retrógrado em Peixes, fala muito dessas conexões, porque conexões também são estruturas, e Saturno é estrutura. E quando eu estou falando de estar tudo conectado no visível e no invisível, em Virgem está o visível, terra, elemento terra. Em Peixes, o invisível, o mundo da alma, do espírito,
da espiritualidade, da intuição, do insight. Esse Saturno em Peixes pede muito para observar esses assuntos, né? E para que seja estruturado esses assuntos. Aí Peixes já está falando do subconsciente, entende? Do mundo invisível, porque ele faz parte da casa 12. E a casa 12 é a casa dos, por exemplo, dos inimigos ocultos. Então, quer dizer, o invisível, as pessoas não percebem quem são esses inimigos. Tanto pode ser do mundo mundano, do mundo material, quanto pode ser do mundo espiritual, do mundo da espiritualidade. E Saturno aqui pede que crie uma estrutura de maneira paciente, consistente e firme em relação a esses assuntos do subconsciente, da alma, do espírito, da espiritualidade, da fé, da compaixão, da humildade. Observar aí, quando Saturno está passando no lugar, ele está dando um ensinamento muito forte, muito poderoso. E é um ensinamento forte, poderoso, por quê? Porque com Saturno tem que ser tudo muito bem aprendido para tirar a nota 10, 9.9 com Saturno, bomba. Porque ele faz parte do mundo das estruturas mal feitas, aquilo que foi construído sobre essas estruturas e embaixo, sob a estrutura, porque a estrutura vai lá embaixo, se não tiver bem feito, vai cair, vai ruir, vai desmoronar. Por isso que a nota com Saturno tem que ser 10, 9.99 bomba. Entende? Excelência, excelência máxima. E aí, esse Saturno em Peixes, ele está dando um ensinamento para as pessoas perceberem o que são as suas ilusões, os seus devaneios, as suas fantasias, os seus delírios. Mas estando bem estruturado, ele promove a fé, a humildade, a compaixão, a relação superestruturada com o mundo da alma e da espiritualidade. Entende? O mundo do subconsciente dá uma estrutura. Agora, Saturno está retrógrado. Então, nessa retrogradação, está pedindo para rever e reavaliar todos esses assuntos. Se esses assuntos estiverem saudáveis, a estrutura está muito boa. Se esses assuntos não estiverem saudáveis, esses assuntos que eu falei de peixes e do subconsciente, a estrutura precisa ser reavaliada. Ou vai precisar de uma retificação, ou vai precisar desenvolver, construir uma outra estrutura. E nessa oposição com a Lua minguante em Virgem, é um desafio muito grande com relação à paciência, com relação a paciência, paciência, paciência. Dar tempo ao tempo, dar tempo ao tempo, dar tempo ao tempo. Porque Saturno é Cronos, o deus do tempo. Entende? O tempo é aqui, ó, com Saturno. O mundo do tempo, sobretudo aqui no planeta Terra, porque nos mundos superiores não existe esse tempo, existe a atemporalidade. Então, quando a pessoa desenvolve aqui numa sequência, numa frequência, numa potência maior, ele sai desse temporal e vive o atemporal. O ser humano que consegue avançar nesse sentido. E aqui, como a maioria está nesse mundo temporal, nesse tempo temporal, no tempo do tempo, no tempo do relógio, essa oposição da Lua minguante com Saturno está pedindo para observar a falta de paciência, a falta de organização, a falta de limpeza, a falta de higiene, a falta de metodicidade, a falta de disciplina, a falta de análise, de observar os detalhes, os pormenores, a falta de organização, a falta de parar de deixar de perceber as minúcias e os detalhes, mas fazendo isso de uma maneira saudável, organizada, limpa, higienizada. Virgem, a peneira de Virgem é muito, 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 muito fina, por isso que os detalhes ali, as minúcias, é do mundo de Virgem. A organização máxima é do mundo de Virgem. Por isso que ele analisa, tem que ser tudo direitinho ali, ó, organizadinho, arrumadinho, limpinho. E nessa oposição com Saturno, em relação a todos esses assuntos de Virgem, junta a paciência, junta a estrutura, junta o dar tempo ao tempo, junta o subir a montanha, sobretudo
com as relações da alma, do espírito, da espiritualidade, do subconsciente. Porque Virgem aqui é do externo, é desse mundo, é do dia a dia, é do corpo, é da saúde, é de uma das áreas do trabalho, é do servir, do ser servido, são os funcionários, a relação das pessoas num campo de trabalho, porque funcionário, até o dono da empresa é. Porque se ele não faz a sua parte, essa parte não vai funcionar. Então, funcionário dá funcionalidade àquele ambiente de trabalho. Virgem, por exemplo, tem muito a ver com os ambientes dos hospitais, das casas de saúde, das casas de cura, cura do corpo, cura da alma, ó, alma, espiritualidade, peixes, corpo, Virgem. E aqui, nessa relação, dessa oposição dessa Lua com Saturno, está retrógrado, está pedindo paciência, 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 organização, 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 metodicidade, metodicidade, disciplina, disciplina, detalhes, detalhes, limpeza, limpeza, higiene, higiene. Paciência é Saturno, está retrógrado. Então, com peixes, humildade, 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 fé, fé, fé. O que é fé? Fé é acreditar. Acreditar não naquele negócio da crença que enrijece e que cria uma jaula. Porque com Saturno pode criar uma jaula, pode ter medo, mas cria uma estrutura. E essa fé é a fé do maior, não é a fé da crença que limita. É a fé justamente que liberta, que solta, que dá uma estrutura para estou aqui no movimento, no aqui e agora, vivendo esse aqui e agora, estou estruturado nesse momento de uma maneira saudável, porque a boa estrutura, ela não é rígida, ela é flexível, ela tem flexibilidade, a boa estrutura, mas ela é estruturada nela. Então a pessoa centrada nela está com essa boa estrutura. Aí ela fica no aqui e agora e vive. E aí essa fé, o que tiver que vier a ela, vai vir. Porque foi dito, você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Muitas vezes esse não lhe convém porque a pessoa não dá conta daquela história, mesmo ela querendo. E aí não vem porque ela não vai dar conta, então é melhor não chegar para ela aquela história, naquele momento da eternidade da existência, que nós vivemos uma eternidade da existência. Pode acreditar. E todos vivem essa eternidade da existência. Cada um está num ponto dela, no momento dela, mas vivem. Então essa oposição da Lua com Saturno, dando conta disso, tendo paciência, vai conectar ali, ó, com aquela raia que eu falei, vai despertar aquela raia que eu falei, e tudo vai acontecer de uma maneira bacana. Aí aquela Lua minguante em Virgem, que está deixando ir o que desorganiza a vida, o que suja a vida, o que não é limpo com a vida, o que suja o emocional, o que desorganiza o emocional, o que suja o sentimental, o que desorganiza o sentimental, e deixando ir o lado saudável dessa Lua, se conecta ali com Marte em Câncer e cria uma energia boa de ação e de atitude organizada, ó, lunação de Virgem do dia 2 organizada, para ter uma dinâmica boa com a casa, com a família, com o lar, com a mãe, com o corpo, com a ancestralidade familiar. Faz uma conexão boa com Vênus em Escorpião. Então cria, conecta, faz um link com esse emocional que está deixando ir, limpando o que nos serve por esse emocional sentimental, com as relações profundas que transformam, que transmutam, que regeneram nos relacionamentos saudáveis. Que dali conecta com Marte de novo e cria de novo uma relação saudável com a família, com a casa, com o profundo, com os relacionamentos profundos, com as relações profundas saudáveis. Que cria esses dois depois uma estrutura boa com aquele Saturno
retrógrado em Peixes. Então, viu, ó, as estruturas aqui estão legais, com o mundo da alma, do espírito, da espiritualidade, da fé, da humildade, da compaixão, de estar enxergando a realidade, de estar enxergando o real, do que é ilusão, do que é delírio, do que é devaneio. E aí enxerga essa realidade e a estrutura fica saudável, com o mundo da alma, do espírito, da espiritualidade, da fé, da humildade, do invisível, do subconsciente para nós aqui nesse mundo. Percebe? E aí, ó, essa raia é despertada e ela vai voar, ou aqui, ó, na linha, na mão da pessoa que está organizada emocionalmente, ou ela vai voar de uma maneira solta, sem precisar desse controle e dessa rigidez da linha, porque a linha começa a virar estrutura. A linha que controla a raia na mão da pessoa. Então, o controle aqui no sentido saudável é bom, mas quando vai para o mais saudável ainda, é uma conexão dessa raia com o ser da pessoa ali, ó, voando no espaço, conectando com tudo que está aqui no mundo mundano de uma maneira muito saudável, com essa lua minguante em Virgem, em que vai minguar toda a sujeira emocional, toda a desorganização emocional, toda a bagunça emocional, entende? Toda a desorganização emocional, toda a análise errada emocional, toda a crítica que fica apontando o dedo emocional na ferida que só serve para provocar, mas vai minguir, sabe? Vai minguar, vai extinguir, vai deixar ir para concluir isso aí e promover uma limpeza super higiênica, super saudável no emocional e no sentimental dessa pessoa e despertar toda essa raia bacana e dar conta desse desafio hoje, que é com a paciência emocional, com o respeito, com a responsabilidade emocional. Ok? Então, essas são as observações para o dia de hoje, 30 de setembro de 2024, 30 de 9 de 2024, o último dia do mês. Ok? Muito agradecido pela atenção. Este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Eu sou o Sorrail. Quer saber mais? Entre em contato comigo, agende uma consulta para nós observarmos aqui as outras informações. Tem muito mais informações aqui para ser desenvolvida e falada para o mapa aqui. Então entre em contato ou procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Eu atendo presencialmente ou atendo via web. Ok? Gostou? Compartilha, dá a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, ajuda aí o canal Decifra-te ou Devora-te a chegar a mais pessoas, para colaborar e para somar com todas as pessoas no seu decifrar, no seu conhecer, no seu entender, no seu compreender, no seu aprender, e não ficar aí se devorando, se machucando, se destruindo, porque eu também estou nesse processo de aprender, de crescer e de evoluir. Eu sou um aprendiz. Então, estou nesse processo aqui também de decifrar para não devorar. Decifrar é mais interessante. Concorda comigo? Então, muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Paz.